Então, pessoal, eu quero que vocês aprendam uma coisa. Todo mundo tá ok? Estão comigo aqui? Joia, vamos embora. Vocês podem sempre comentar, discutir qualquer coisa no chat que eu vou estar olhando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero que vocês aprendam uma coisa fundamental, tá? Sobre orientação ao objeto, sobre o, ok? A principal coisa que vocês precisam entender é que OO nasceu, tá, para resolver um problema fundamental, tá certo? Que é o problema da, deixa eu botar aqui o chat, que é o problema de reuso, tá certo? Um problema de reuso de software. Ah, não tem esse acento não. De software. Tá bom? Então, assim, a galera foi percebendo que a gente precisa, na verdade, desenvolver software e reusar software, tá? Para poder ganhar tempo com teste, ganhar tempo é, com o conhecimento, né, de software e tudo mais, enfim. Então, a gente precisa reusar partes de software, tá legal? E aí, galera, é o seguinte, não faz muito sentido a gente programar em OO, né? Desenvolver sistemas orientados a objetos sem. ah, Deixa eu ver aqui, estão falando comigo? Só um minutinho. Ah, não, achei que fosse com vocês aqui, mas não é não. Então, não faz muito sentido a gente usar OO se a gente não estiver trabalhando com requisitos de reuso na nossa rotina, tá? Tá bom? Ah, Porque aí você está usando uma ferramenta que é complicada, tá? Entre aspas, tá certo? Para um problema, tá? Que não precisa dela, ok? Então, o que a gente precisa basicamente para usar realmente o full power de OO? É reusar software, tá bom? E aí, uma das formas que OO criou, né, para a gente trabalhar com reuso foram alguns princípios, né? Então, o princípio de encapsulamento, tá bom? Ah, encapsulamento, ele nos ajuda no reuso. Por quê? Alguém sabe me dar alguma ideia por que o conceito de encapsulamento, primeiro, antes de entrar nesse detalhe, o que é um encapsulamento? E fiquem tranquilos, pessoal, nós vamos chegar na interface, tá? Ainda hoje, beleza? Então vamos lá. Então, o que é o encapsulamento? O que é esse princípio de orientação a objeto? Ninguém? Não querem nem chutar a resposta? Seria para esconder dados, professor? Ótimo, muito bem. Proteger Esconder, também? proteger, esconder. Isso, Raimundo. Aí está a palavra. Quebrar o acoplamento, cara. Certo? Então, o reuso, tá, ajuda a, digamos que eu tenha aqui um conhecimento dentro dessa classe, digamos que isso aqui, né, seja uma classe, tá certo? E eu tenho aqui dentro, por exemplo, os atributos da classe, certo? Um exemplo, né, atributos, dados e tudo mais da classe, certo? E aí, o encapsulamento, ela, como vocês falaram, ajuda a gente a proteger e para que proteger? Essa que é a questão, certo? Para quê? Será que é só para complicar as coisas? Não, tá? É porque quando isso, Camila, né? A gente tem atributos públicos e privados, mas é para ajudar a gente no na quebra de acoplamento, tá certo? A nossa meta é quebrar
Acoplamento. Sacaram? Então, tipo, bota isso na cabeça, pessoal. Bota isso na cabeça. Quebrar acoplamento. Eu não diria nem reorganizar, sabe, William? Você falou aí, ajuda a organizar. Sim, mas a gente não precisa desse conceito. Eu vou falar sobre isso, Raimundo, muito bem, certo? Mas a gente não precisa necessariamente, digamos assim, de OO, do, é, desse conceito de encapsulamento para organizar as coisas, tranquilo? Em assembly, por exemplo, a gente já tinha que organizar as coisas. Em programação estruturada, no próprio Python, programando ele de forma estruturada, você organiza as coisas em bibliotecas, né, importa a biblioteca, organiza em pacotes. Então a gente organiza de diversas formas diferentes. Agora, o encapsulamento, ele nos ajuda num conceito fundamental, nostalgia, né, Kelvin, né, com Python, né? Pois é, tão bom quando era simples, né? Agora essa coisa de complicação de Java, né? Mas depois dessa aula, cara, você vai amar Java assim com todo o seu coração, tá certo? Ok? Por quê? Porque veja só, o que é acoplamento, pessoal? Me digam, o que é acoplamento? Alguém quer chutar aqui? Pode errar, tá? Não tem. Mas pensa assim, você pensa, uma coisa, uma classe está acoplada à outra. Seria a dependência, professor, entre duas coisas. Isso, muito bem, Tipo, um certo? trem, né? Acoplado no outro, um depende do outro, sei lá. Essa ideia. Isso, é perfeito, é isso mesmo, cara, é isso mesmo, certo? Quem estiver falando, eu não tô vendo os nomes de vocês aqui no chat, que eu tô vendo a minha própria transmissão para poder ver se a letra tá boa de vocês lerem, certo? Eu tô meio que monitorando a minha transmissão, então eu não tô vendo vocês. Aí se vocês, quando forem falar, diga fulano, aí diga só para poder eu saber quem está falando, tá? Então, o acoplamento, ela tá relacionada a uma coisa chamada dependência, certo? Sacaram a ideia? Beleza, Jonadab, tem estresse não, cara. E a gente tá gravando aqui, certo? Depois tu pode rever. Tá bom o assunto. Só um parênteses assim, eu estava olhando a aula minha gravada e tal, eu acho que não é aquele tipo de aula de você, é o tipo de aula da gente assistir depois, tomando um café com um biscoito do lado, né, assim, é aquela forma bem, porque o próprio ritmo, como é uma aula ao vivo, que eu interajo com vocês e tal, é meio chato ver depois, o ritmo da aula fica meio lento, né, mas é porque eu estou vendo um entendimento em tempo real de vocês, tá certo? Por isso que, enfim, quem assiste depois, entenda isso, tá certo? Mas vamos lá. Então, esse é o foco, tá certo? Esse é o foco, tranquilo? O que acontece? A gente quer, primeiro, um acoplamento significa dependência, certo? Entre duas coisas, tá bom? Então, quando a gente quer quebrar o acoplamento, a gente quer quebrar a dependência. Tranquilo? Tá certo? Então entenda que vamos olhar aqui no nosso diagrama aqui do nosso lado, certo? Eu tenho um pedido e eu tenho um item de pedido, tá certo? Então, se a gente parar para olhar uma pergunta. Existe acoplamento? Olha a pergunta. Existe acoplamento entre a classe pedido e a classe item de pedido? Sim, existe. Muito bem. Qual é a dependência? Essa dependência entre essas duas classes, ela se manifesta através de quê? Vamos lá. Como? Como é que a gente vê essa dependência? Onde é que está a dependência? Tudo Na bem, a parte gente de já sabe lista. que isso. Então a gente vê que eu tenho uma lista de item de pedido, ó, tá vendo aqui? Né? Eu tenho uma lista. Eu tenho aqui também a lista, né? Então é basicamente na lista de itens. Tranquilo? É essa a nossa dependência. Existe alguma dependência entre pedido e produto? Eita, eu tenho que mudar aqui, não é produto base. É produto.
Existe alguma dependência entre pedido e produto? Existe, né? Certo? Ou seja, através de quê? Olha, existem dois tipos de dependências aqui, tá? Que existe uma dependência de sintaxe, né, digamos assim, da própria classe, onde eu recebo como parâmetro um atributo, né? Tá vendo aqui? Tá? E existe uma dependência lógica, né? Uma dependência em termos de relações entre entidades, né? Tá certo? Ou seja, tem uma dependência conceitual. Ou seja, faz sentido eu ter um pedido com dependência de outro pedido? Faz, né? Opa, ou de um pedido com um produto? Faz, né? Tá? Ok? Então, tá tranquilo? Entender essas dependências aqui? Esqueça essa interface aqui, tá, pessoal? Pensa isso aqui como uma classe, tá bom? Nesse momento. Então, existe uma dependência entre item de pedido e produto? Sim, né? Tá aqui, ó. Produto, tá? Um item de pedido tem produto. Tá legal? Joia. Aí, alguém, eu não lembro quem, perguntou, professor, mas o que é essa, assim, a semântica desse desenho, né, dessa relação aqui, tá? Essa relação, ela representa, deixa eu até fazer o seguinte, eu vou fazer um teste aqui. Peraí, só um minutinho. Pá. E talvez eu consiga fazer isso bem legal aqui. Vou fazer aqui. Meu amigo, que negócio massa, velho. Nunca mais eu vou dar aula ao vivo, não. Quer dizer, usando o quadro, não. Tá? Olha só. Então, aqui, o que eu vou fazer? Ó, eu vou explicar, né? Então, o que é essa relação? Então, essa relação é uma relação de composição. Tá bom? Enquanto que essa relação aqui embaixo, tá? Vou usar até essa seta retada aqui, que eu não gosto dela pra caramba, tá? Oi, peraí. Peraí que eu tô aprendendo, vai dar certo. Olha aí, certo? Não é massa essa seta? Então, essa seta aqui, ou seja, essa daqui já é uma relação de agregação, tá bom? Ah, tá, professor, mas grande coisa. Você deu dois nomes aí. Uma coisa é composição, outra coisa é agregação. Mas o que é uma composição e o que é uma agregação? Essa que é a sacada, né, para a gente entender como é que essas coisas funcionam. Então, composição, tá, e agregação. O que significa isso? Dá uma pausa aí que a gente explica já já, tá certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que existe, então, uma dependência, tá certo? Entre essas duas classes, tá? Cara, não sei se tá legal aí, mas eu estou adorando essa aula assim, certo? Tá bom? Então, olha só, temos... Não, é que aqui eu estou riscando, Cleiton, já já eu volto para lá. Mas então, eu tenho dependência aqui, tá certo? E tenho dependência aqui, tá bom? Beleza. Mas voltando para cá. Então, o nosso foco aqui é discutir a dependência entre duas entidades, e quando a gente está trabalhando com o, a gente está precisando... Beleza, Cleiton, mas sacou, né? Já voltei aqui para o normal. Então, nós temos que... como é que se diz? Vou voltando. Eu quero, em OO, eu quero quebrar acoplamentos, tá bom? Então, eu quero quebrar dependências. Combinado? Tá bom? Então bota na sua cabeça, tá certo? Que um dos nossos objetivos é quebrar acoplamentos, tá bom? Mas eu vou já fazer uma pergunta aqui para deixá-los, né, para pensar, tá bem? Porque nós somos desenvolvedores pensantes, tá certo? Nós somos seres pensantes. Então, acoplamento é uma coisa ruim, certo? Dependência é ruim? Fica a pergunta. O que é que vocês acham?
Eu acho que a dependência ao acoplamento faz com que você não consiga reutilizar o código em outros sistemas, né? Porque sempre vai ter, tipo assim, se quisesse usar só uma classe dessas, não teria como, porque teria que puxar as outras duas. Muito bem. Ou seja, o que você falou foi a consequência de uma dependência, não é isso? Então, por exemplo, se eu tenho aqui essa classe pedido, tá certo? Se eu movo, né, se eu arrasto o pedido, tá? Naturalmente, junto com o pedido, vai ter que ir o item de pedido e produto, concordam? Até no código Java, eu não vou nem conseguir compilar essa classe. Por quê? Se eu não tiver junto dela item de pedido e produto, eu não consigo nem compilar o pedido. Vocês entendem isso? Então, existe uma grande dependência entre pedido, item de pedido e produto? Sim, certo? Tá? Agora, esse que é o ponto. Essa dependência é ruim? Este é que é o ponto, tá certo? Faz sentido eu ter um pedido sem um item de pedido e sem um produto? Não faz sentido, não é, pessoal? Tá certo? Faz parte, né? Ou seja, essa dependência entre um pedido, um item de pedido, entre um produto, é uma coisa que é natural do negócio, das regras de negócio do sistema, tá certo? Porque do mesmo jeito que a gente tem esse conceito de acoplamento, nós temos um outro conceito que é primo do acoplamento e que a gente também tem que se ligar na nossa mente. Deixa eu colocar essa aqui como vermelho e essa aqui como preto. Vou botar até assim, vou botar aqui azul, certo? E aqui preto. Pronto. Então, existe um outro conceito que a gente precisa também estar trabalhando, certo? Pensando um ao lado do outro, que é o conceito de coesão. Ok? O que é coesão, pessoal? Alguém quer dar um chute aí? O que é coesão? Faz sentido. Coesão é algo claro. Claro. O sol é claro, o sol é coeso. Foi mal. Eu não pude. Tá, então. Não, tipo assim, Faz sentido. Eu claro entendo. como É claro algo no sentido que seja entendível. Muito bem, exatamente. Certo que seja entendível, ou na verdade que é o pior, Dalmando, de fato, que o Sol é coeso, sim. Concordo contigo, tá? Mas voltando à viagem O filosófica sol é aqui. claro de dia, professor. Oi? Como é? O sol só é claro de dia. Só é claro de dia, né? Pois é. Mas de noite, se acender a luz, fica claro também, cara. Professor, Oi, pode falar. quando o senhor fala coesão, eu posso estar errado, mas o senhor quer falar sobre, tipo, delegar responsabilidades? Sobre Ah, responsabilidade única, sei lá. ótimo. Esse ponto que você falou aí tem todo sentido com coesão, mas não necessariamente, tá certo? Ou seja, delegar a responsabilidade, né, definir quem é o expert, isso tudo são, inclusive, padrões que a gente vai aprender, né, nas próximas aulas, tá? Mas, inclusive, isso aqui são dois assuntos que estão no gráfico, que é complemento, coesão, tá? Mas esqueçam essas coisas de livro, vamos pensar aqui. A coesão, de fato, está relacionada com fazer sentido, né? Faz sentido, ok? Ou seja, é uma relação, certo? Uma relação coesa. É uma relação que faz sentido. Vou botar entre aspas assim, certo? Faz sentido. É uma vírgula. É uma relação lógica. Tudo bem? Tá? Então, dentro de um conceito, tá? Entre um sistema que faz um controle de pedidos, tá certo? É natural que a relação entre um pedido
e deixa eu botar aqui para baixo, para a gente não misturar lá. A relação entre um pedido, um item de pedido, começou a ficar pequeno, né, pessoal? Deixa eu aumentar aqui, tá? Então, a relação entre um pedido, um item de pedido e um produto é uma relação coesa, tá? É uma relação coesa. Se eu colocasse aqui uma coisa totalmente aleatória, né? Uma outra entidade aqui, como por exemplo, vamos lá, funcionário. Funcionário, talvez, deixa eu ver outra coisa aqui que pode ser controle financeiro. Pronto, vamos pensar assim, certo? Digamos que agora eu tenha uma relação, ok, entre pedido e controle financeiro, tá? Botei uma setinha limpa porque tanto faz, ou seja, mas existe uma dependência entre pedido e controle financeiro. Como? Digamos que aqui dentro de pedido, na implementação do quantidade de produtos, eu consulto o controle financeiro para obter, sei lá, o preço, o imposto desse produto, para calcular o total do pedido. Inclusive não está aqui o total, né, que eu fiz a atualização lá. Então, o get total, né, do pedido, foi uma coisa que eu fiz no teste, não tinha feito no... Opa, não, get total, esse é um double. Voltando, peraí, que eu acho que viajou um pouco para vocês. Mas imagine que eu tenho então a classe pedido e que usa o controle financeiro para poder fazer um get total, certo? Deixa eu até colocar aqui essa anotação para que fique registrado no vídeo. Isso aqui não. Ups, peraí. Desculpa, pessoal, peraí. Cadê? Bem, já foi. Cadê aqui, anotação. Deixa eu colocar aqui. Digamos que usa o controle financeiro para, por exemplo, calcular imposto. Tá? Calcular um imposto. Estou mostrando uma hipótese, tá, pessoal? Só um exemplo aleatório aqui. Imagine que essa relação entre os dois, né, entre pedido e controle financeiro, seja usado lá no getTotal, tá certo? O método getTotal poderia usar, tá, o controle financeiro para poder recuperar, por exemplo, um calcular imposto, por exemplo. Tá. Beleza? Uma coisa hipotética, tá? Só para o nosso exemplo. Então, imagine que eu tenho o pedido, onde eu criei um acoplamento entre pedido e o controle financeiro e para poder fazer um cálculo lá, tá? Disso aqui. Então, eu criei um acoplamento, certo? Entre duas entidades que, veja só, o acoplamento existe, sim ou não? Sim, existe o acoplamento, tá? Por quê? Porque o pedido usa controle financeiro. Faz sentido para todo mundo? Todo mundo entende isso? Tá? Joia. Vamos combinar assim? Vocês estão assistindo a aula, eu pergunto, todo mundo entende isso? Aí você simplesmente faz assim um S, certo? S, sim. Ok? Sim. Mas aí eu vejo um monte de sim assim, eu digo, massa, tá? Ou então, N. Não. Aí desliga o áudio aí, cara. Tá com o áudio ligado aí. Alô, pronto. Voltou. Joia, pronto. Assim eu fico mais feliz, que eu vejo que a galera está acompanhando. Então, beleza. Só que agora percebam, pessoal, o que eu acabei de fazer. Eu estou implementando o pedido e fiz uma relação entre pedido, que estou cuidando aqui da área de vendas, ou não é? Certo? Isso aqui é o meu domínio de venda, da venda, tarará. E eu estou criando um acoplamento com controle financeiro, tá certo? Então eu criei um acoplamento, tá? Que em termos de coesão não é muito coeso, tá certo? Ou seja, eu estou
relacionando um pedido com um controlador financeiro, tá certo? Uma classe lá do controle financeiro para puxar uma forma de calcular um imposto. Então, isso não é uma relação coesa, tá certo? Esse acoplamento aqui, veja, olha o problema. Na hora que eu movo esse pedido, eu vou ter que trazer junto comigo o controle financeiro. Estão entendendo? Não sei se vocês conseguem perceber a complicação que eu acabei de criar aqui, né? Tá? Percebem? Todo mundo tem a visão de que isso aqui é uma classe em Java, né? Public class pedido, né? Atributo, itens, blá, 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 né? Eu tenho um método que usa essa daqui. Então, se eu movo essa classe, se eu te entrego essa classe pedido, se eu movo essa classe de um pacote, de um diretório para o outro, eu vou ter que levar junto o meu controle financeiro. E aí, esse controle financeiro, ele também não está sozinho, ele está relacionado com outras coisas, né? Então, eu acabei de criar um macarrão, né? Tá certo? Ou seja, um espaguete miojo, tá? Onde eu movo uma coisa e todo o meu sistema vai junto. Então, entendendo a consequência desse tipo de coisa, tá? Mas, professor, eu preciso calcular o imposto aqui. Tudo bem, cara, você precisa calcular o imposto, mas será que eu preciso criar uma dependência com controle financeiro? Ah, tá certo? Entendeu? Esse aqui é o ponto que tem que iluminar no seu cérebro, tá bom? E aí esse tipo de acoplamento é que a gente tem que quebrar, tá bom? Tá certo? Então voltemos. Se a gente quiser fazer uma coisa mais absurda, mas que é muito comum, tá? Eu posso ter uma outra classe aqui, que é a minha conexão banco de dados, certo? Uma conexão BD. Aí, licença só um minutinho. Desculpem. Pronto. Então, o que é, para que serve essa minha conexão de banco de dados? Isso aqui vai me dar um get conexão, certo? Que vai me retornar aqui a minha DB connection. Estou fazendo aleatório assim, certo? Só para você ter uma ideia, que começar a pipocar na sua cabeça algumas aberrações que a gente vê no dia a dia, tá? Então digamos que eu agora, na hora de fazer o pedido, olha só, imagine essa situação, que eu tenho agora um pedido, aí o cara quer, quando eu falo cara aqui, é o desenvolvedor de software no sentido de ser humano, certo? Ou seja, ele ou ela vão e fazem aqui uma coisa chamada salvar pedido. Olha só. Tá? Salvar pedido. Então, o que esse salvar pedido faria no meu pedido? Ele vai usar a minha conexão no banco de dados e vai fazer um insert no banco de dados. Tudo bem? Mesmo que você não tenha pago o banco de dados ainda, tá bom? Mas eu acho que não é muito complicado perceber que a gente está misturando dois mundos aqui, não é? Concordam? Certo? Ok, deixa eu fazer até só um minutinho aqui. Pessoal, eu vou ficar bem craque nessas histórias aqui, certo? Deixa eu ver. View, zoom out aqui, comando menos. Pronto, olha aí. Ainda está meio visível para vocês. E aí, olha só. Vamos pensar agora assim, ó. Que é para não dar um nó na cabeça do povo. Certo? Olha só isso aqui. Meu amigo, vocês não têm ideia da felicidade que está pulando aqui no meu coração nessa aula. Bicho. Que negócio arretado. Olha só, galera. Olha só o que é que está acontecendo aqui. Certo? Eu estou com um pedido. Então, olha só esse domínio. Ou seja, aqui, certo? Eu tenho um universo, né?
que é o universo de quê? De quê? De quê? De quê? De quê? De pedido, certo? De vendas. É isso, pessoal? Vocês estão entendendo? Certo? Olha, nós estamos discutindo design de software OO, tá, pessoal? Certo? Pode bater no peito assim e dizer, caramba, eu estou fazendo projeto OO, estou discutindo design OO. É isso mesmo que a gente está fazendo aqui, certo? Então, olha só, pedido é o universo desse mundo vermelho aqui, tá legal? Do lado de cá, eu tenho outros universos, tá certo? Eu tenho aqui um universo aqui, que é o universo, né? Quando eu digo universo, é um domínio do meu sistema, tá certo? Que é o domínio de financeiro, tudo bem? Tá? Então, o domínio financeiro é outra coisa, tá? Certo? E eu tenho um outro domínio aqui, certo? Que é o meu domínio do banco de dados, ou de persistência. Tá bom? Persistência. Então, eu vou até colocar aqui a persistência como verdinho, tá? E eu vou desenhar aqui também, ó. Verdinho. Oh. Eita, ficou azul. Peraí. Quero um verdinho, verdinho. Olha que coisa mais linda, tá certo? Então, eu espero que vocês estejam percebendo, tá certo? Que nós estamos misturando alho, certo? Com bugalho aqui, tá vendo? Tá certo? Então, ó, ok? Isso aqui é persistência e aqui é financeiro, tá? Olha que legal, tá bom? Olha que coisa fantástica, certo? Então eu espero que esteja claro na cabeça de vocês que quando eu tenho um domínio financeiro, é uma coisa, isso aqui vão ser classes. Aqui na persistência eu vou ter outras classes. Isso, Cleiton, eu poderia ter um domínio financeiro que inclui classes de contabilidade, eu posso ter uma classe conta, eu posso ter uma classe ações como extrato, como calcular retorno, calcular lucro, calcular, entendeu? Tem um monte de coisas que estão aqui no mundo financeiro. Beleza? Aqui embaixo eu já tenho outro universo, outro domínio de problema para resolver, ou seja, de persistência. Então, persistência de um banco. Qual é a minha preocupação aqui? As minhas classes vão se preocupar em abrir uma conexão com o banco de dados, inserir uma informação, fazer um select, fazer um update, né? Eita, o banco de dados, qual é o banco de dados que eu estou usando? É um MySQL, é um PostgreSQL, tarará. Isso são preocupações dessa área do meu sistema, tá legal? E essa área vermelha aqui, eu estou preocupado em quê? Em vender produto. Então, eu tenho um pedido, eu tenho um item de pedido, eu tenho um produto, eu tenho N coisas. Estão entendendo? Tá? Então, Professor, existe... Pode falar. Quem está falando? Cleiton. Fala, Cleiton. Mas no caso de fazer o pedido, como é que, por exemplo, aparecer para o cliente os impostos não, mas o valor do pedido junto com frete e tal? Perfeito. Muito bem. Excelente pergunta. A sua pergunta, traduzindo até em outra linguagem, é a seguinte, professor, mas apesar de serem domínios diferentes, não é isso? Mas eu preciso calcular o imposto aqui, tá bom? Na hora de pegar o valor do pedido. Não é isso? Tá certo? Então, ou seja, existe uma dependência entre as vendas e o financeiro? Existe sim ou não? Existe. Tá certo? Só que, entenda, essa dependência, ela está relacionada ao acoplamento, tá certo? Agora, essa dependência, ela é coesa, esse aqui é o ponto, tá certo? Faz sentido o meu pedido se ter um acoplamento com a classe
controle financeiro, ou a gente não deveria criar uma dependência mais leve entre esses dois mundos? Entendeu? Certo? Então, na verdade, o que eu tenho que fazer para reduzir o acoplamento, porque o que nós queremos aqui é quebrar o acoplamento entre áreas diferentes do meu sistema, entre sistemas diferentes. Estão entendendo? Tá certo? Então, não significa que esses sistemas não se comuniquem, muito pelo contrário. Eu vou ter que armazenar esse pedido num banco de dados, beleza? Beleza, mas na hora que eu crio esse método aqui, ó, salvar pedido, tá certo? Esse método, ele é um método de que área? De que área? Salvar pedido. Porque esse salvar está relacionado a salvar num banco de dados, Acho que é persistência? Exatamente, né? Então aqui eu estou, né, criando a dependência com a área de persistência. Sacou? Tá? Aqui no get total, tá certo? Eu já vou ter uma outra realidade, né? Eu vou ter uma realidade uma dependência de onde? Que está usando a dependência aqui do financeiro. Sacaram a ideia? Tá certo? Agora, aí é que está. Vamos lá. Nós vamos aprender, tá? Na próxima aula já, tá? Que não faz sentido a gente, na hora que a gente começa a programar desse jeito, a gente começa a criar dependências, né? Tá certo? Que vai deixando o nosso código todo macarrônico. O que é um código macarrônico? É um código onde se eu bato aqui, eu sinto aqui, né? Eu sinto ali, tá certo? Ou seja, se eu movo essa classe, aquelas classes do sistema financeiro são afetadas, tá? Então, a gente não pode desenvolver software assim. Tá legal? Então, imaginem, tá? Imaginem o seguinte, imagine que eu tenho aqui uma caixa, tá bom? Uma caixa, certo? Cheia de gelatina. Vocês já comeram gelatina, né? Quem não comeu gelatina não viveu, não é isso? Certo? Então eu tenho aqui, ó, um monte, eita, que gelatina mal feita, né? E digamos que seja uma gelatina de morango, né? Então tá aqui, ó, tá certo? Eu tenho essa caixa cheia de gelatina de morango. Tudo bem? Ela é uma caixa transparente, então você está vendo a caixa vindo até aqui e tarará. O que é que acontece quando eu venho e bato, né, nessa parte aqui, tá certo, da gelatina? A gelatina, isso se propaga, se propaga, se propaga, e eu consigo, a gelatina se move do lado de cá, do lado de cá, do lado de cá, né? Ou seja, a minha caixa, né, a minha gelatina vai... Pois é, Genivaldo, essa gelatina tá feia, viu? Estou exigindo bastante da imaginação de vocês, mas enfim. Vocês entendem que na gelatina, se eu faço uma força de um lado, a minha gelatina inteira sente, tá certo? Ok? Então, em geral, quando a gente diz que tem um código gelatina, né? Tá certo? Código, ok, gelatina, né? Tá bom? É isso aqui, tá? Ou seja, do jeito que a gente implementou aqui em cima, a gente está meio que criando uma gelatina, tá certo? Porque se eu bato aqui, vai bater lá, vai bater cá. Se eu mexo no financeiro, eu sinto aqui, eu sinto acolá, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, na hora de implementar, é organizar o nosso código. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer o que eu estou pensando, tá? Porque uma coisa é o que eu estou pensando, outra é o que eu consigo desenhar, tá? Mas, enfim. Mas a gente tem a boa vontade de vocês, então o que eu vou fazer agora? Nesse meu código, tá? Eu vou agora criar umas barreiras, tá certo?
Eu vou até colocar essas barreiras de outra cor. Vou criar uma barreira aqui, tá vendo? Certo? Vou criar uma outra barreira aqui, tá? Ah, ok? E aí aqui dentro eu tenho a gelatina de morango, né? Aqui, deixa eu usar aqui outra cor. Então, aqui eu tenho uma gelatina, tá certo? Nesse outro lado eu tenho outra gelatina, tá? E aqui eu tenho outra gelatina. Tá entendendo? E aí o que acontece? Elas estão na mesma caixa? Estão. Só que na hora que eu bato aqui, tá certo? Só a gelatina vermelha vai ser afetada. Tá certo? A gelatina azul, ó, vai continuar quietinha lá, sem ser afetada. Tudo bem? Sacaram a ideia? Tá? Então, basicamente, em OO, e agora, atenção a este momento, tá? Atenção a este momento. E o que barreira é essa, professor? E que barreira é essa? Essa barreira é a nossa atenção. Eu disse que nós íamos chegar nela. É a nossa interface. Ok? Tá? 1 minuto de silêncio para a gente internalizar isso. Ok? É a nossa interface. Tá? Então, a partir de agora, se você via uma interface apenas como um public interface, um negócio complicado que nada fazia sentido e tal, pois a partir de agora perceba que a interface é apenas simplesmente uma forma genial, fantástica e impressionante, usada pela orientação a objeto para a gente quebrar acoplamento entre áreas. Tá certo? Ponto final. Tá? Ela isola, tá certo? Isola os mundos, tá bom? Então, o que é que eu tenho que colocar aqui, pessoal? Tá? Para poder não misturar o financeiro com o pedido. Bota uma interface. E aqui, professor, para não ter que usar o banco de dados e tal, bota uma interface, tá bom? Interface. E vocês vão perceber que a gente vai aprender um monte de padrão de projeto aqui, pessoal. Todo padrão de projeto vai ser simplesmente pegar uma classe, pegar outra classe e meter uma interface no meio. Certo? Tá? Só isso. Professor, eu vi isso em linguagem de programação e quer dizer que é só isso? Eu disse, é só isso. Tá? Só isso. A questão é o para que estamos usando isso. É por quê? Por que eu estou dividindo as classes? É porque eu tenho aqui um domínio A e eu tenho um domínio B. E eu não quero que os dois se misturem. Sacou? Entenderam a ideia? Tá? Então, assim, pessoal, a interface, ela permite que a gente consiga, então a interface é a nossa grande aliada na quebra de acoplamento, tá certo? Tá bom? Então, a partir de agora, ó, a interface, vamos lá, certo? Interface é amor, tá certo? Interface é coração, interface é fantástico, certo? Então, interface é amor. Bom, beleza? Então, percebam, pessoal, que no nosso domínio de problema, olha só, e se eu tivesse aqui, tá? E se eu tivesse um sistema, tá? Que agora, até agora, veja só, eu tenho um pedido, eu tenho um item pedido, eu estou acoplado com produto. Só que agora, eu não quero mais, eu quero trabalhar com produtos diferentes, tá? Eu tenho um produto perecível, eu tenho um produto não perecível, tá certo? Então, imagine agora que eu tenha uma relação, tá? Entre produtos, né? Aqui, cadê, meu amigo? Aí, cadê? Sumiu aqui. Mas é essa mesma relação de herança, tá certo? Bem, depois eu boto essa. Tá? Então, eu tenho um produto, eu tenho uma
agora um produto base que vai ajudar a gente Infelizmente não foi Margaret que inventou a interface, não. A interface veio com orientação a objeto lá na frente, tá? Se eu não me engano, foi Grady Brooch. Ou Grady Brooch foi de Java. Eu vou dever a vocês. Dever não. Vocês mesmo procurem na internet e botem lá no Discord, tá bom? Quem inventou a interface, tá? Eu vou imprimir a foto dessa pessoa e botar do nosso lado assim, né? Pra gente ficar se lembrando, tá bom? Mas enfim, voltando para cá. Então imagine agora, pessoal, que eu tenho um sistema de vendas que eu quero agora trabalhar com produtos diferentes, tá bom? Com tipos de produtos diferentes, beleza? Então eu tenho agora um produto perecível, eu tenho um produto não perecível, sei lá, dependendo do tipo de sistema que eu estou trabalhando, eu posso... Opa! Cadê? Eu tenho que aprender aqui ainda as isso aqui é o Asta. Antigamente eu sabia dos atalhos do Asta, mas eu vou estudar mais o Asta. Bem, enfim, o produto depreciável, um produto não perecível, poderia ter, sei lá, um produto importado, enfim, tá, certo? Entidades, classes de produtos diferentes, com características diferentes e tarará, tá certo? E aí eu quero que o meu sistema de vendas agora seja independente do tipo de produto, tá? Independente do tipo de produto. Então agora eu tenho um pedido, eu tenho um item de pedido, e agora veja só que coisa linda. Item de pedido está acoplado com produto? Tá ou não tá? Tá acoplado com produto. Item de pedido, existe algum acoplamento entre item de pedido e produto perecível, pessoal? Da forma como está aqui? Não, né? Não existe, tá? Se eu mover essas classes, pedido, item de pedido e produto, né, e levar para outro lugar, essa classe, eu preciso levar o produto base, o produto perecível? Não preciso. Olha que coisa massa, tá certo? Olha que coisa massa. Por fim, eu sei que faltam 4 minutos, mas eu lembro de um exemplo que eu costumo dar, que para ajudar também a cair a ficha entre a diferença entre interface, herança, né, e tudo mais, mas deixa eu desenhar aqui. 5 minutos acho que eu consigo explicar. Veja só, no seu computador, tá? Agora não é gelatina, certo? Imagina aqui, no seu computador aí, imagina que você está com o seu notebook, tá? Beleza? No seu notebook aí, tá? Você tem o seu teclado e tal, tá? Beleza? Um tecladozinho aqui e tal. E aqui no notebook tem uma entrada, tá certo? Para um headphone. Não tem? Não tem uma entrada para headphone. Como é o nome dessa entrada? PS2, né? P2, né? Isso, pronto, P2, né? PS2 não, P2. Muito bem. Temos uma entrada P2, tá? Deixa eu clicar aqui. Peraí, bicho. Bora. Ai, peraí. Eu volto ao zoom. Vamos ver. Eu tenho uma entrada P2. Joia. O que é a entrada P2? Quando a gente diz que tem uma entrada P2, o que é isso? É uma especificação, concorda? Né? Essa entrada P2, ela garante que qualquer headphone, né, que tenha, deixa eu fazer um zoom melhor aqui, né, que tenha uma entradazinha assim, tá certo? Que tem, deixa eu até olhar para um aqui, eu ia usar para o meu headphone, mas senão eu vou ficar mudo, né? Não, mas peraí, para o bem da ciência eu vou ficar mudo. Professor, tá mudo.
Ah, tá. O professor, o senhor tá mutado ainda, desde o começo da explicação. Obrigado, galera. Isso aqui é uma especificação. Entendeu? Certo? Então, assim, pessoal, se liguem nisso aqui. Olha, é, é uma especificação. Ou seja, quando o cara vai fazer, a pessoa, a empresa, vai fazer o seu headphonezinho, tá certo? Tá? Ela vai seguir uma especificação. Se seguir, parece o P10 mesmo, né, Genivaldo? Que o P10 é a entrada já para instrumentos, né, musicais. Mas enfim, ok? Mas enfim, então, quando uma empresa A, né, tá certo? É a empresa que fabrica, então aqui, eu já estou terminando, tá? Empresa Pode ficar mais 1 hora, professor. A, relaxa. Aí vamos lá. Não, pode não, que senão a gente morre de fome. Tá terminando, sim. E minhas filhas também, estão esperando para almoçar. Então eu tenho uma empresa A, que é a empresa que fabrica o headphone. Não é assim? Certo? E eu tenho a empresa B, que é a empresa que fabrica o computador. B. Certo? Se liga, Raimundo. Vamos viver de conhecimento aqui para ver se. Certo? Vamos viver de conhecimento aqui. Então eu tenho a empresa B aqui, tá? Que é a empresa que fabrica o computador, tá? Já pensou se houvesse acoplamento entre a empresa A e a empresa B? Como seria uma coisa complicada, né, no mundo, tá? Mas não existe. O que que acontece? A gente tem a especificação do P2, tá certo? A empresa B segue essa especificação, a empresa A segue essa especificação, e qual é o resultado disso aqui? Qual é o resultado disso aqui? Bem, elas conseguem fazer negócio, tá certo? Eu consigo plugar qualquer conexão P2 em qualquer entrada P2 do mundo. Basta as empresas seguirem a mesma especificação. Isso, Adalmando. Isso, cara. Isso. Ah, professor, então todas elas estão acopladas a uma especificação. Exatamente, cara. Por incrível que pareça, Genivaldo, certo? É uma constatação genial, sim, tá? Por quê? Tá? Porque não existe bala de prata, tá certo? Não existe magia, tá certo? Entendeu? Então, quando eu crio uma quebra de acoplamento aqui, tá certo? Eu não dá para simplesmente. Tem que existir um elemento de ligação entre esses dois mundos, entenderam? Tá certo? Esse acoplamento vai ser com o quê? Com a interface, tá certo? Então, a partir de hoje, lembrem-se que as interfaces elas são barreiras para separar gelatinas e elas são contratos, tá certo? Elas são contratos. Ok. Entenderam? Tá certo? Ou seja, bum, tá? Já estou terminando. Tá bom. Já são contratos, tá? E aí, pessoal, para fechar aqui, cadê? Antes que eu vou fechar com mind blowing. Uau! Tá certo? Beleza? Então, é essa mensagem que vocês vão levar consigo para a semana, tá bom? Então, vocês vão entender que
Interfaces são feitas para separar mundos, que são contratos. Vocês vão se lembrar ao final desta aula que a gente quer, com interfaces, quebrar acoplamentos, certo? E manter a coesão dos sistemas. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu não sei vocês, mas eu estou aqui em êxtase, tá certo? Tá? Com essa constatação de que interfaces são ferramentas para a gente quebrar acoplamentos, tá certo? Entre áreas dos nossos sistemas, ok? E a atividade 2 vai ser nada mais, nada menos do que criar algumas interfaces para a gente separar alguns domínios, tá certo? Simples, para a gente lembrar dessas coisas. Então, aproveitem a semana para relembrar as coisinhas bestas lá de Java, de interface, public interface, public implements e tal. Isso é o tipo de coisa, pessoal, que você com um textozinho, um negócio, você lê e aprende, mas... Bum, certo? Ok? Valeu, grande abraço, bom fim de semana, nos vemos na segunda-feira.